investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, como de costume, vamos dar uma olhadinha como é que ficaram as bolsas na sexta-feira passada e, consequentemente, na semana passada. Começando olhando aqui o semanal. Lembrando que cada barra dessa aqui significa uma semana, a gente teve o petróleo na semana passada caindo 2,54%. E essa semana já iniciei com uma alta de 0,08%. Petróleo que voltou a trabalhar abaixo da sua região de resistência ali nos $79. Para o óleo de palma lá na Malásia, a gente teve uma alta interessante de 3,23%, que inclusive ajudou a puxar o óleo de soja e também a soja, né? E a gente vê a continuação desse movimento no dia de hoje, que subiu 0,95%. Para o óleo de soja, a gente teve uma alta também de 2,24% e hoje uma continuação desse movimento, 0,61% de alta, ganhando aí a princípio a sua região de resistência eminente na casa dos $46. Para a soja em grão, a gente também teve uma alta na semana passada, 2,84%, e a semana iniciou com uma leve queda de 0,32%. Alguns desses movimentos de alta que a gente vê na soja têm relação direta com os preços lá na China, que começaram a ficar melhores, chamando aí mais atenção. O esmagamento também deficitário lá, né? A princípio eles não têm muitos estoques para esmagar, isso acabou gerando uma corrida aí para compra de soja no mercado internacional. Aqui no Brasil ainda é muito difícil de originar devido à questão dos prêmios, então para o originador ainda fica no prejuízo, não compensa para as tradings originar aqui no Brasil, é muito difícil conseguir preços bons para mandar para fora e acaba tirando então um pouco da demanda aqui do Brasil. Mas no mercado internacional a soja ainda tem um viés um pouco mais positivo neste momento. Mercado de soja que chega novamente naquela região que foi a mínima de 2021, na casa do 11,80. Foi um suporte super relevante e tende a ser uma resistência muito importante agora também. Para o farelo de soja, a gente viu também uma alta na semana passada de 2,74%. Chegou a trabalhar acima da sua resistência iminente, ali nos 339, e no momento cai 0,7%, exatamente nesse ponto que agora virou suporte, né? O que antes era resistência, agora virou suporte. Para o trigo, a gente teve uma queda na semana passada, 3,59% de queda, e hoje vem com uma leve alta de 0,05%. O milho lá em Chicago também subiu 3,53% e hoje vem caindo 0,63%. Aqui no Brasil, o contrato K subiu muito bem, subiu 7,55% na semana passada, pessoal, recuperando bem daquela queda que teve no mês de janeiro e também ali no comecinho no mês de fevereiro e no começo do mês de janeiro, tá? A gente tem aí uma resistência na casa dos 62,30 para este mercado. Vamos ver como é que vai se comportar aí essa semana, mas a princípio ainda tem um caminho a percorrer aqui o milho brasileiro. Lembrando, subiu 7,50 lá em Chicago e aqui acabou reproduzindo um pouco deste movimento. O dólar mais forte no mercado também ajudou a puxar este contrato de milho para cima. Olhando para o dólar, teve uma queda bem expressiva na semana passada, 1,10% contra as principais moedas do mundo, e a semana iniciou com uma queda de 0,03%. As bolsas lá fora renovaram suas máximas históricas, mas fecharam abaixo do fechamento da semana anterior. Então fechou com uma queda de 0,22% na semana para o S&P 500. E a Nasdaq, que também renovou sua máxima histórica, acabou fechando com uma queda semanal de 1,48%. Será que agora começa o movimento corretivo lá fora? Saíram dados também do mercado americano e os analistas consideram que ainda está muito forte, o que não sugere cortes mais antecipados na taxa de juros. Então a gente teve aí uma singela queda no pagamento médio de hora salarial e a gente também teve uma redução bem pequena no número de vagas preenchidas, uma revisão do dado anterior, né? Basicamente, o mercado lá ainda segue muito forte, o mercado de emprego segue muito forte
e é difícil de acreditar que com o mercado tão aquecido assim, a inflação vá ceder, né? Porque as pessoas ganhando mais e todo mundo praticamente empregado acabam girando mais a economia, consumindo mais e com isso fazendo com que a inflação fique pelo menos estável, mas com tendências mais de alta do que de queda. Nosso Ibovespa na semana passada caiu caiu 1,63% na semana. Muito dessa queda tem a ver com a queda da Petrobras, que chegou a estar caindo 13% no pregão e encerrou aí com uma queda de 10%, né? Essa queda tem a ver, pessoal, com a relação que a gente comentou já nos outros vídeos sobre o anúncio do Jean Paul Prats que não iriam pagar dividendos astronômicos novamente e que deveriam investir aí na empresa. Basicamente isso tem aí uma vontade do presidente Lula no meio e acabou assustando bastante aí os investidores, que fez essa queda tão gigantesca, né? Aqui no semanal fica até um pouco difícil de ver, mas no diário é bem expressivo, né? Olha o tamanho desse gap. A empresa estava negociando a 40,35 no dia anterior e na sexta-feira fechou aí já em 36. Tá? Então uma queda bem relevante mesmo de R$ 4,00 por ações. Nosso IWZ hoje já abre com essa queda também, lá embaixo, né? Então, Petrobras, vamos ver como é que ela vai reagir no dia de hoje, mas ela ajudou o nosso Ibovespa a cair. Mas se for ver com uma queda tão grande de um dos principais ativos, a queda no nosso índice até que não foi tão grande assim, né? Se recuperou, deixou uma barra com uma sombra inferior bem grande aqui, volta a trabalhar na região de suporte. Pode ser que a gente veja esse mercado se recuperando no dia de hoje, até porque no passado, quando a Petrobras teve movimentos tão expressivos assim, nos dias posteriores ela teve um movimento de alta. Então, se ela vier a subir no pregão de hoje, a gente pode ver o nosso Ibovespa trabalhando em níveis mais acima, quem sabe aí na casa dos 128 mil pontos ou até mais. Pessoal, aqui a gente tem um resuminho também do relatório USDA de oferta e demanda. Foi um relatório bem xoxo, tá? Não trouxe muitas alterações, principalmente aqui para a América do Sul. Foi meio que uma vergonha, por assim dizer, né? Dados que a gente sabe que não são reais. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Os estoques finais, então, para a soja dos Estados Unidos, a expectativa é que eles viessem maiores do que o anterior, eles eram em linha, tá? Isso porque a expectativa com washouts, cancelamentos lá nos Estados Unidos pudesse aumentar o estoque, né? E ele veio igual o passado de fevereiro. Então veio abaixo aí da expectativa do mercado. Isso aqui teria um tom um pouco mais positivo para a soja, né? Como a gente viu acontecendo no mercado. No mundo, a gente também teve os estoques finais vindo um pouco abaixo da expectativa do mercado. Isso também era outro fator positivo para o preço da soja. A produção no Brasil, essa aqui frustrou, tá, pessoal? A expectativa do mercado era que viesse 152,5 milhões de toneladas e eles diminuíram apenas 1 milhão de toneladas, mantendo em 155 milhões. Lembrando que a ProSoja fala em uma produção do Brasil em 135 milhões de toneladas. Ou seja, a gente tem um gap aí de 20 milhões de toneladas entre essas duas perspectivas. Na Argentina, a expectativa de produção era um aumento de 50,2 milhões de toneladas e veio em linha com o anterior, né, em 50 milhões de toneladas, ou seja, inalterado. Para a China, a importação, a gente não tinha expectativas, mas eles vieram com uma alteração de 3 milhões de toneladas a mais de importação pela China. Isso aqui também era positivo para a soja, tanto em Chicago quanto aqui no Brasil. E também tivemos aí a exportação da União Europeia ficando igual, né? 13,8 milhões de toneladas. Para o milho, a expectativa de estoque finais era de 54,38 e aqui ele veio negativo em termos de preço, né? Veio com 55,17 milhões, ou seja, mantendo o mesmo do relatório de fevereiro. Tá? Milho no mundo, estoques finais, expectativa de 320,7, ele veio um pouco abaixo da expectativa e abaixo também do dado anterior, né? 319,63 milhões de toneladas, fator também positivo aí para o preço do milho. A produção do Brasil, a expectativa era de 122,4 milhões de toneladas e eles mantiveram no 124 milhões de toneladas. Esse número aqui também ele tende a ser menor, tá, pessoal? Então essa falta de ajuste aqui para a América do Sul
É bem esquisito. E para a Argentina, a expectativa era que mantivessem em 55 milhões de toneladas a produção por lá, e o USDA veio com 1 milhão de toneladas a mais em 56 milhões. Tá? Então é bem estranho, até porque a Bolsa de Rosário já tinha reduzido esse número também para baixo dos 55 milhões de toneladas. Se eu não me engano, estava em 52,5 a previsão da Bolsa de Rosário. E o trigo também teve uma alteração aqui, a expectativa dos estoques mundiais era de 259 milhões de toneladas e veio com 258,8 milhões de toneladas. Também mais favorável a uma alta dos preços no trigo. Esses foram os principais destaques do relatório de oferta e demanda do mês de março, produzido aí pelo USDA. A parte de clima, pessoal, a gente tem poucas chuvas aqui para o Brasil, principalmente na região sul, tá? A gente pode ver aqui que Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Sul do Sul, São Paulo, que seria no sudoeste, né? Paraguai também não recebem chuvas. Mato Grosso do Sul até recebe uma pequena faixa ali, acumulando 5 milímetros para os próximos 5 dias, segundo o modelo americano. Lá para a região do Mato Piba e também para o Mato Grosso, a gente vê um pouco mais de chuvas, mas também baixíssimos volumes acumulados para os próximos 5 dias. Na Argentina, só alguma pequena faixa que acaba recebendo cerca de 120 milímetros, mas a grande maioria aqui do mapa não recebe chuvas. Segundo o modelo europeu, é muito parecido também, ele só traz um pouco mais de chuvas aqui para o Rio Grande do Sul, cerca de 5 milímetros também, e ali para a Argentina aumenta um pouco a faixa que recebe cerca de 40 milímetros. Mato Grosso do Sul também aumenta um pouco a faixa que recebe cerca de 5 milímetros no acumulado. A gente já vê um pouco de chuvas também para São Paulo e Minas Gerais também com um pouco mais de chuvas. Mas, no geral, segundo o modelo europeu, também o acumulado deve ficar baixo, cerca de 5 milímetros para os próximos 5 dias. Ou seja, a perspectiva para os dois modelos climáticos é de que a gente tenha um clima um pouco mais seco. Olhando para as bolsas agora, pessoal, a gente tem Ásia e Pacífico com China em alta, subindo 0,74%, Hong Kong subindo 1,25%, Japão aqui cai bem, né, 2,34%, e a Austrália também teve um tombo bem forte de 1,82%. Coreia do Sul cai menos, mas cai 0,77%, ou seja, só a parte de China ali que subiu no dia de hoje, lá em Ásia e Pacífico. Para a Europa, a gente tem um dia de queda, Eurostock 50, lembrando, é o nosso termômetro, reúne aí as 50 maiores ações em termos de negociação, está caindo 0,56%, e o destaque de queda fica para a bolsa alemã, que cai 0,54%. Para os futuros nos Estados Unidos, temos S&P 500 estável, caindo apenas 0,06%, e Nasdaq também estável, só que na outra ponta, subindo 0,04%. Nada demais, nada de relevante aqui nesses dois índices. A parte de dólar cai 0,2% contra as principais moedas do mundo e temos um dólar mais forte contra países emergentes. Para as commodities não agrícolas, pessoal, novamente uma queda bem intensa mesmo para o minério de ferro, que cai 5,41%. Provavelmente é por isso que a Austrália caiu 1,82% no dia, tá? Muito ligado a empresas mineradoras. Então, não esqueçam aquilo que eu falei antes. Voltando a subir, mesmo que suba a Petrobras no dia de hoje, a gente pode ver a Vale caindo bastante e contrabalanceando essa retomada aí da Petrobras, né? Provavelmente elas não vão se equivaler, então a gente tem um viés um pouco mais negativo para a nossa bolsa no dia de hoje. Parte de agenda, pessoal, segunda-feira, né? Não tem nada na nossa agenda. E uma diferença hoje que a gente tem a volta aí dos horários regulares para os Estados Unidos, ou seja, a bolsa não abre mais às 11h30 e sim às 10h30 lá nos Estados Unidos. E os dados que vão sair aí durante a semana, eles também antecipam em 1 hora, porque acabou o horário de verão por lá. Então eles acabam negociando 1 hora antes. Não se esqueçam, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, muito importante. E ativem o sininho para receber notificações sempre que publicarmos algum conteúdo novo. Ótima semana a todos, pessoal!